Sara gritou frustrada, sua voz quebrada pelo desespero, enquanto olhava incrédula para sua mãe. Mãe, você não pode continuar permitindo que ele te trate assim, exclamou, seus olhos cheios de lágrimas contidas. Marta, com os ombros curvados e o olhar fixo no chão, abaixou a cabeça, incapaz de responder. Era uma sombra da mulher que um dia foi forte e cheia de vida, agora resignada diante dos constantes maus tratos de Roberto, o homem com quem se casara há 5 anos. Roberto, cambaleando pela porta, chegou em casa às 5 da manhã, vociferando obscenidades. "Onde está minha comida?" rugiu, jogando uma cadeira no chão com um estrondo que fez Sara pular. "Isso é inaceitável. Para que eu me casei, se nem sequer tenho o que quero quando chego em casa?" Sara, com o coração palpitando de raiva e impotência, avançou para ele. "Já chega. Você não tem o direito de nos tratar assim, muito menos a mamãe." Roberto se virou para ela, com os olhos vermelhos de álcool e um sorriso torto no rosto. "Você também vai me desafiar? Não se meta no que não é da sua conta", disse com um tom ameaçador, dando um passo em sua direção, o cheiro de álcool e perfume barato preenchendo o espaço entre eles. Sara não recuou. "Esta é minha casa tanto quanto a sua, e não vou permitir que continue destruindo-a. Não somos seus brinquedos." Marta, tremendo, tentou intervir. "Por favor, Roberto, calma. Nós não queremos problemas. Eu vou cuidar de tudo, só se sente um momento." Roberto, ignorando-a completamente, zombou de Sara. "Você tem muita coragem para falar comigo assim, mas não se esqueça de quem manda aqui." Com um gesto brusco, afastou Sara e seguiu para o quarto, cambaleando e derrubando mais coisas no chão enquanto caminhava. Sara se voltou para sua mãe, as lágrimas finalmente escapando de seus olhos. "Mãe, até quando você vai suportar isso? Não posso continuar vendo ele te destruir. Precisamos fazer algo." Marta, com a voz quebrada pelo medo e pela tristeza, mal conseguiu responder. "Sara, ele é meu marido. Eu prometi ficar com ele, na saúde e na doença." Sua voz era um sussurro, uma súplica sem esperança. "Você não merece isso. Ninguém merece." Sara insistiu, segurando as mãos trêmulas da mãe. "Por favor, mãe, precisamos sair daqui antes que seja tarde demais." Mas Marta só conseguiu abaixar a cabeça mais uma vez, presa em um ciclo de medo e resignação que parecia não ter fim. Sara, sentindo seu próprio coração se partir, jurou que faria tudo o possível para salvar sua mãe, mesmo que ela não quisesse se salvar. A garota não entendia como sua mãe podia se mostrar tão calma diante de tal situação. Sara se sentia presa em um abismo de impotência e confusão. Lembrava vividamente como, em outros tempos, Marta teria colocado qualquer homem em seu lugar se ousasse desrespeitá-la. Marta era uma mulher de caráter forte, daquelas que não permitiam que ninguém as pisoteasse. Mas agora, tudo isso parecia parte de um passado distante. A mulher que um dia fora um pilar de força e dignidade estava perdidamente apaixonada por um homem que não a merecia. Um homem que havia prometido amor eterno apenas para se revelar vil e egoísta. Tudo havia mudado desde que Marta sofreu aquele acidente que a deixou incapacitada para continuar trabalhando. A aposentadoria chegou de forma abrupta e dolorosa, tirando não apenas sua independência financeira, mas também parte de sua identidade. Dependia completamente de seu novo marido, Roberto, um homem que no começo parecia atencioso e devoto. Naquele tempo, Marta ainda controlava as finanças do lar e pagava todas as contas, e Roberto, sempre disposto a elogiá-la, parecia ser o marido ideal. Mas quando sua situação econômica mudou e ela não podia mais proporcionar o dinheiro ao qual ele estava acostumado, Roberto revelou seu verdadeiro rosto. Contudo, Marta parecia cega para a realidade, agarrando-se à ilusão daquele homem que um dia a fez se sentir amada. Certa noite, após outro episódio de gritos e objetos quebrados,
Sara não pôde mais se conter. Eu não aguento mais, mãe, disse entre soluços, sua voz carregada de desespero. Eu não entendo por que devemos continuar vivendo com ele. Eu posso trabalhar e manter a casa. É hora de sairmos daqui. Esse homem não te ama, entenda de uma vez. Marta, sentada na velha poltrona ao lado da janela, mantinha uma expressão vazia enquanto ouvia sua filha. Suas mãos trêmulas brincavam com a borda de seu lenço, mas ela não dizia nada. Sara continuou, sua voz quebrada pela raiva e pela tristeza. Além disso, sempre que ele volta para casa depois de beber, ele bate na porta do meu quarto. É uma total falta de respeito. O que mais precisa acontecer para você perceber que ele não é o homem que você pensa? Ele está nos destruindo. Ao ouvir as palavras de sua filha, Marta sentiu uma onda de fúria subir pelo seu corpo, enchendo cada canto do seu ser com uma mistura de raiva e ofensa. Como Sara, sua própria filha, ousava questionar a bondade de Roberto. Para ela, aquilo não era apenas uma afronta, mas um ato de traição. Em sua mente, Roberto era um homem íntegro, o salvador que havia chegado em suas vidas no momento mais sombrio. O homem que tinha acolhido Sara como sua filha, quando não tinha nenhuma obrigação de fazê-lo. Marta se voltou para sua filha com os olhos ardendo de indignação. Você é uma ingrata, Sara, exclamou, sua voz tremendo de raiva contida. Para Roberto você é como uma filha, e não vou permitir que fale mal dele. Esse homem não fez nada além de trabalhar arduamente para que você pudesse ter estudos, para que não lhe faltasse nada. E é assim que você o retribui, com mentiras e acusações falsas. Sara tentou replicar, mas sua mãe a interrompeu, levantando a mão em sinal de silêncio. Seu pai nem sequer pôde fazer isso, Sara. Se dependesse dele, ainda estaríamos cheias de dívidas, presas em uma vida de miséria. Aquele homem só arruinou minha vida e me fez infeliz. Mas Roberto é diferente. Roberto é um homem respeitável, que acolheu uma garota como sua filha quando nem tinha responsabilidade sobre ela. Ele fez isso só porque me ama, e você ousa insinuar que ele tem más intenções. Isso é inaceitável. Sara não podia acreditar que sua mãe estivesse defendendo Roberto com tanta veemência, negando as evidências de seu comportamento. Cada palavra que saía da boca de sua mãe era como uma barreira que se erguia entre elas, um muro de incompreensão que parecia crescer a cada segundo. Então, exijo, continuou Marta, com um tom mais frio e distante, que você engula suas palavras e nunca mais insinue que Roberto tem más intenções. Ele nos deu tudo quando mais precisávamos, e não vou permitir que uma garota tola venha me dizer o contrário. Com essas palavras, Marta deixou claro para sua filha que seu marido era um homem de bem, alguém que tinha feito um imenso favor ao acolhê-las em sua casa nos momentos mais difíceis de suas vidas. Sara, com a alma destroçada, só pôde assistir enquanto sua mãe se afastava, deixando-a sozinha. Sara ouviu a porta de seu quarto se fechar com força, com um som seco que ecoou em sua cabeça como um golpe de martelo. A jovem, presa pelo medo e pela angústia, deixou-se cair em sua cama, apertando com força o travesseiro contra o rosto. Seu grito de desespero se abafou no tecido, mas a dor em seu peito continuava ardendo intensamente. Como pude dizer isso para a mamãe? Pensou, enquanto as lágrimas começavam a brotar de seus olhos. Sabia que tinha cometido um erro, que suas palavras não mudariam nada. Roberto tinha sido astuto, habilidoso em sua manipulação, conseguindo convencer sua mãe de que seu único desejo era preencher o vazio que seu pai havia deixado. Mas Sara conhecia a verdade. Ela via isso nos olhos de Roberto toda vez que ele a olhava, na maneira como ele sempre encontrava desculpas para ficar a sós com ela. Ele não é o que diz ser, murmurou Sara baixinho, na esperança de que ao dizer em voz alta de alguma forma, sua mãe pudesse ouvir, mesmo que não estivesse lá. Ela lembrou todas as vezes que Roberto tentou entrar em seu quarto, o som de seus passos cambaleantes no corredor.
o ruído metálico das chaves, se chocando enquanto ele procurava a certa, em seu estado de embriaguez. Felizmente, ele nunca as encontrava, disse a si mesma, tentando se acalmar, embora soubesse que essa sorte poderia não durar para sempre. Todas as noites, antes de dormir, verificava 2 vezes a fechadura da porta e se certificava de que nenhuma janela estivesse aberta. Mas isso não era suficiente para se sentir segura. A presença de Roberto na casa a fazia se sentir vulnerável, e o desespero para fazer sua mãe ver a verdade a estava consumindo. Preciso encontrar uma maneira de afastá-lo de nós, sussurrou para si mesma. Mas como fazer isso se sua mãe continuava acreditando cegamente nele? A jovem sabia que precisava agir com cautela, que qualquer movimento em falso poderia piorar a situação. No entanto, o medo a mantinha alerta, com o coração batendo no peito como se fosse explodir. Sara decidiu que naquela noite não dormiria. Ficaria acordada, vigilante, esperando qualquer sinal de perigo. Não podia se dar ao luxo de baixar a guarda, não enquanto Roberto ainda estivesse sob o mesmo teto que ela. Mamãe, um dia você verá quem ele realmente é, pensou com determinação, enquanto se preparava para mais uma longa e solitária noite de insônia. Não, certamente, Sara nunca chegaria a gostar daquele homem. Não importava o quanto ele tentasse ganhar sua confiança. Ele poderia ter enganado sua mãe e o resto da família, se apresentando como uma pessoa amável e bondosa, mas ela não seria enganada. Sara havia herdado de seu pai um instinto que ia além da simples intuição, uma espécie de sexto sentido que lhe permitia ver o que outros não podiam. Seu pai, embora não tivesse sido o mais bem-sucedido em sua carreira, nem o mais afortunado na vida, sempre teve um dom especial para perceber quando algo não estava certo. Tinha uma habilidade quase sobrenatural para identificar pessoas que não valiam a pena, para sentir quando o perigo estava à espreita. Ela se lembrava claramente daquele dia fatídico, o último dia em que viu seu pai com vida. Ele havia insistido para que ela e sua mãe não o acompanhassem na viagem, algo que desconcertou Marta, que não parou de expressar sua frustração. Você é um exagerado, sempre vê fantasmas onde não existem, ela dissera com irritação, tentando convencê-lo a levá-las com ele. Mas seu pai tinha sido firme. Algo dentro dele dizia que aquela viagem não terminaria bem, e ele não quis colocá-las em risco. Sara pode cuidar de você, ela é uma menina responsável, ele dissera, acariciando seu cabelo enquanto lhe dava um sorriso tranquilo, como se quisesse tranquilizá-la, embora ela pudesse ver a preocupação em seus olhos. Sara, que na época tinha apenas 9 anos, não entendia completamente a situação, mas confiava cegamente em seu pai. Ela o viu partir com a mala na mão e um beijo na testa, sem saber que seria a última vez que o veria. Horas depois, quando os policiais chegaram à sua porta para informar que seu pai havia sofrido um acidente na estrada, o mundo de Sara desabou. A imagem de sua mãe caindo de joelhos, soluçando de arrependimento por suas duras palavras, ficou gravada em sua memória como uma cicatriz que nunca se curaria. Desde aquele dia, Sara aprendeu a confiar em seu instinto, naquelas superstições que seu pai costumava ter. Se ele pôde prever o desastre que se aproximava, então, por que não deveria confiar na mesma sensação de inquietação que sentia agora? Quando Roberto apareceu em suas vidas, algo dentro dela começou a se agitar, uma inquietação que ela não podia ignorar. No início, tentou descartar esses sentimentos, dizendo a si mesma que estava sendo irracional, mas logo as ações de Roberto confirmaram suas suspeitas. Papai, deseje-me sorte, sussurrou ao vento, como se pudesse sentir a presença de seu pai, cuidando dela de algum lugar. Sabia que enfrentar Roberto não seria fácil, mas também sabia que não estava sozinha. Ela tinha a força de seu pai em seu coração, e com isso seria capaz de enfrentar qualquer desafio.
Lamentavelmente, Sara não tinha provas concretas para que sua mãe abrisse os olhos. Cada vez que tentava alertá-la sobre Roberto, Marta simplesmente a ignorava, como se suas palavras fossem os devaneios de uma garota ingênua. Roberto, quando estava no seu juízo perfeito, era um homem encantador, com um sorriso fácil e modos impecáveis. Ele sabia como dizer as coisas certas no momento exato, como tocar as fibras sensíveis do coração de sua mãe, que, encantada por suas atenções, praticamente o colocava em um pedestal. Sara, frustrada, respirou fundo e olhou para o teto, tentando acalmar o turbilhão de emoções que a consumia. Ela já não tinha forças para continuar discutindo com sua mãe, que, sendo uma mulher mais velha e experiente, deveria ser capaz de perceber por si mesma o tipo de pessoa que Roberto era. Dias depois, após muitas noites de insônia e lágrimas silenciosas, Sara tomou uma decisão. Deixaria de lado seus estudos, apesar dos desejos e expectativas de sua mãe. A confrontação que se seguiu foi amarga, com Marta acusando-a de ser tola, de desperdiçar seu futuro por caprichos infundados. "Como você pode fazer isso comigo, Sara?", exclamou sua mãe, com os olhos cheios de incredulidade e decepção. "Quantas vezes te disse que a educação era sua única saída, que você não deveria ser como seu pai?" Mas a jovem não aguentava mais. Tudo o que queria era trabalhar, poder se sustentar e juntar dinheiro suficiente para sair de casa, para se libertar da dependência daquele homem tão desprezível. Ela sabia que essa era a única maneira de escapar de Roberto, já que sua mãe, cega por ele, não queria ouvir nada do que ela tinha a dizer. Quando Roberto soube dos planos de Sara, sua reação foi imediata e furiosa. Ele entrou na sala com passos firmes, seus olhos ardendo de raiva, e a encontrou sentada à mesa, com o olhar baixo, mas decidido. "O que é isso que me contaram?", rugiu Roberto, sua voz ecoando nas paredes da pequena casa. "Que você quer largar a escola? Você acha que o dinheiro cai do céu, garota ingrata?" Sara levantou a cabeça, enfrentando seu olhar sem piscar. Sentia um nó na garganta, mas não deixaria que ele a visse vacilar. "Eu..." começou a dizer, mas Roberto a interrompeu bruscamente. "Eu me esforcei muito durante tantos anos para te dar uma educação", gritou ele, batendo na mesa com o punho fechado. "Sua mãe sempre sonhou que você não fosse igual ao seu pai fracassado. Mas agora vejo que você quer seguir o mesmo caminho. É isso que você quer, Sara? Acabar como ele, um inútil que nunca conseguiu nada?" Sara sentiu como se aquelas palavras atravessassem seu coração, como facas afiadas. Falar mal de seu pai, que já não estava mais ali para se defender, era o pior que Roberto poderia fazer. As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Sabia que não devia mostrar fraqueza diante dele. "Não ouse falar do meu pai assim", respondeu Sara com voz firme, embora mal conseguisse conter o tremor. "Ele era um homem decente, muito mais do que você jamais será." Roberto soltou uma risada sarcástica, cheia de desdém. "Decente? Aquele fracassado? Por favor. Estou cansado dessa sua atitude, Sara. Você vai fazer o que eu mando, ou vai sofrer as consequências." Aquelas palavras de Roberto rasgaram o coração de Sara. Sentia que seu mundo estava desmoronando enquanto ouvia aquele homem, que já detestava com todas as fibras de seu ser, usar a tática mais baixa e cruel que ele tinha à disposição. Roberto havia tocado o único ponto fraco que Sara tinha: seu amor incondicional por seu pai. Apesar de todas as dificuldades e defeitos que seu pai pudesse ter tido em vida, Sara o amava profundamente, mas o que Sara não previu foi a astúcia de Roberto. Com uma habilidade que a surpreendeu e a repugnou ao mesmo tempo, ele mudou seu tom rapidamente, adotando uma postura de vítima. Fingindo estar magoado pelas acusações de Sara, começou a manipular Marta, fazendo com que ela se voltasse contra a própria filha. "Marta,
Não posso acreditar que nossa menina me odeie tanto, disse Roberto, com uma expressão teatral de sofrimento, olhando para sua esposa com olhos suplicantes. Eu só tentei cuidar dela e dar o melhor. É assim que ela me retribui. É assim que ela me vê depois de tudo o que fiz por vocês. Marta, presa entre o amor cego que sentia por Roberto e a dor de ver sua filha zangada e em confronto, optou pela resposta mais fácil: apoiar seu marido. A ideia de perder o afeto e a estabilidade que ele lhe oferecia, mesmo que fosse uma fachada, era assustadora demais para ela. "Sara, chega!" gritou Marta, seu rosto vermelho de fúria. "Não vou permitir que você fale assim de Roberto na minha casa. Se você não está disposta a respeitá-lo, então talvez devesse reconsiderar se este é o lugar para você." Sara sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. A pobre menina, ainda menor de idade e sem meios de se sustentar, percebeu que não tinha opções. Sua própria mãe, a pessoa que deveria protegê-la e compreendê-la, tinha se voltado completamente contra ela. "Mas mãe..." tentou replicar Sara, mas foi interrompida bruscamente. "Chega, Sara!" sentenciou Marta. "Se você colocar um pé para fora desta casa, vai esquecer completamente que um dia teve uma mãe, entendeu? Aqui se faz o que Roberto disser, e ponto final." Sara sentiu que algo dentro dela se quebrava de forma irreversível. Sabia que o amor que sentia por sua mãe era profundo, e por isso, apesar de querer muito fugir, não podia suportar a ideia de perdê-la. Resignada, aceitou seu destino, embora seu coração estivesse cheio de uma tristeza que nunca havia conhecido antes. Então, para proteger o pouco vínculo que ainda restava com sua mãe, Sara decidiu ficar. No entanto, a casa havia se tornado uma prisão para ela, e a única coisa que podia fazer era buscar formas de escapar, ao menos temporariamente. Com a desculpa de que precisava estudar mais, começou a passar longas horas fora, afirmando que ia à biblioteca, mas na verdade vagava pelos parques, sozinha e perdida em seus pensamentos. Lá, sentada em um banco à sombra de uma árvore, Sara media em silêncio que as horas passassem rapidamente, que o dia chegasse ao fim, para poder voltar para casa e simplesmente dormir, esperando que os dias se transformassem em semanas e as semanas em meses, até que finalmente pudesse ser livre. Sara havia encontrado um refúgio de paz no parque, onde se escondia da tempestade que a aguardava em casa. Foi lá, em um daqueles dias em que o sol mal aparecia entre as nuvens, que conheceu Pablo. Ele era um rapaz de sorriso fácil e olhar acolhedor, que notou a tristeza nos olhos de Sara desde a primeira vez que a viu. Durante dias, o observou de longe, intrigado pela jovem que parecia estar sempre perdida em seus pensamentos. Finalmente, decidiu se aproximar dela. "Olá", disse Pablo com uma voz suave, sentando-se no banco ao lado de Sara. "Eu te vi por aqui várias vezes. Parece que este parque é o seu lugar favorito." Sara levantou o olhar, surpresa com a presença de Pablo. Não estava acostumada com alguém se aproximando dela dessa maneira, e sua primeira reação foi de desconfiança. Mas havia algo na maneira como ele sorria, em como sua presença parecia irradiar calor, que a fez se sentir um pouco menos sozinha. "Sim, venho com frequência", respondeu Sara timidamente, olhando suas mãos nervosamente. É tranquilo aqui." Pablo assentiu, procurando alguma maneira de continuar a conversa sem assustá-la. "Eu também venho pela tranquilidade. Às vezes é bom se desconectar do mundo por um tempo, não é?" Durante os dias que se seguiram, Pablo conseguiu encontrar Sara no parque, sempre com uma palavra gentil, uma piada ou uma história divertida. Aos poucos, conseguiu conquistar a confiança da jovem, embora não tenha sido fácil. Sara havia construído muros ao redor de seu coração, com medo de se apaixonar e ser ferida, como tinha visto em sua mãe. Mas Pablo, com paciência e ternura,
foi derrubando esses muros um por um. Finalmente, um dia, Pablo reuniu coragem para convidá-la para sair. Sara, disse com um sorriso um pouco nervoso, me pergunto se você gostaria de ir tomar um sorvete comigo neste sábado. Eu adoraria passar mais tempo com você. Sara, embora cheia de dúvidas, sentiu algo em seu coração se agitar. Pablo havia sido um raio de luz em seus dias escuros, e embora estivesse com medo, decidiu lhe dar uma chance. Está bem, Pablo. Eu gostaria. No dia do encontro, Sara enfrentou um problema que não havia previsto. Queria se vestir bem para Pablo, para a ocasião, mas não podia fazer isso sem levantar suspeitas. Sabia que nem sua mãe, nem Roberto deviam descobrir que ela tinha um encontro. Então criou um plano. Sairia de casa como de costume e esperaria que eles saíssem para trabalhar, para depois voltar e se arrumar com calma. Naquela manhã, Sara saiu cedo, fingindo que ia para a biblioteca. Passou as horas caminhando pela cidade, tentando conter a emoção e os nervos que sentia. Quando finalmente acreditou que era seguro, voltou para casa. A casa estava em silêncio, como havia planejado. Perfeito, sussurrou para si mesma enquanto subia as escadas para o seu quarto. Ao abrir a porta, Sara foi diretamente para o armário e pegou um vestido que havia guardado para ocasiões especiais. Era um vestido simples, mas elegante, que destacava sua figura de uma maneira sutil e encantadora. Ela se olhou no espelho, nervosa, mas animada. Hoje vai ser um grande dia e eu preciso estar impecável, disse a si mesma em um sussurro. Virou-se, ajustando o vestido e observando seu reflexo. No entanto, percebeu que algo estava faltando. Um toque de cor não faria mal, pensou enquanto se dirigia para o quarto de sua mãe. Lembrou-se de que sua mãe tinha um batom de um vermelho vibrante que sempre admirou. Um vermelho que irradiava confiança e elegância. Com cuidado, Sara abriu a porta do quarto de Marta e foi até a pequena mesa onde sua mãe guardava seus cosméticos. Lá estava o batom, perfeitamente colocado ao lado de outros produtos. Sara o pegou com cuidado, sentindo um pequeno nó de culpa no estômago, mas se disse que era só desta vez, apenas para se sentir um pouco mais segura. Ao aplicar o batom diante do espelho, notou como seus lábios se transformavam, como aquele simples toque de cor lhe dava uma aparência mais sofisticada. Assim está melhor, murmurou, sorrindo um pouco para seu reflexo. Sara estava absorta admirando os numerosos cosméticos de Marta, quando, de repente, ouviu o som de uma chave girando na fechadura da porta da frente. O medo a paralisou instantaneamente, sabendo que teria problemas se alguém a encontrasse em casa durante o horário escolar. Movendo-se com cautela pelo quarto, tentando não fazer barulho, então ouviu a voz de Roberto, o que fez seu estômago se revirar, já que a última coisa que desejava era encontrá-lo naquele momento. Que azar o meu, pensou Sara enquanto olhava freneticamente ao redor em busca de um esconderijo. Sabia que se a descobrissem em casa, tudo acabaria em um escândalo, pois conhecia bem Roberto, que não hesitaria em contar para sua mãe. De repente, teve uma ideia e correu para o armário onde sua mãe guardava as roupas. Precisava se esconder rapidamente para evitar ser vista, e em questão de segundos se escondeu dentro do armário, justo a tempo antes de Roberto entrar no quarto. Contendo a respiração, Sara ouviu os passos pesados de Roberto no corredor, mas o que mais a surpreendeu foi ouvir o inconfundível som de saltos femininos, seguido de uma risada estridente. Surpresa, franziu a testa, tentando entender a situação. Alguns minutos depois, a porta do quarto se abriu e Roberto entrou acompanhado de uma mulher com aparência vulgar, que parecia estar associada a más companhias. Sara prendeu a respiração, sentindo seu coração bater freneticamente no peito. A indignação a dominava ao perceber que Roberto não tinha o menor escrúpulo em trazer aquelas mulheres para a casa onde vivia com sua mãe. Era um desrespeito intolerável,
e agora ele havia ultrapassado todos os limites. Com os olhos fechados, tentou se manter à parte da situação, desejando que tudo acabasse logo, mas uma ideia começou a se formar em sua mente. Esta era sua oportunidade de desmascarar Roberto e provar para sua mãe que ele não era o homem que ela acreditava. Determinado, Sara pegou seu celular e, com as mãos trêmulas, começou a tirar fotografias do que acontecia no quarto. No entanto, o que Sara não havia previsto era que seu telefone tocaria no pior momento possível. Era Pablo, preocupado porque ela não havia chegado ao encontro que tinham marcado. O som do telefone quebrou o silêncio e a tensão instantaneamente. A porta do armário se abriu de repente e Sara se viu frente a frente com Roberto, cuja expressão estava marcada por um franzir de sobrancelhas furioso. Sem dar tempo para qualquer explicação, ele deu um grito que ecoou por todo o quarto, ordenando que ela saísse de seu esconderijo. Arrancou o telefone de suas mãos antes que ela pudesse dizer uma palavra, e sua raiva transbordou em uma torrente de reproches. "O que diabos você pensa que está fazendo?" rugiu Roberto, enquanto lançava um olhar ameaçador para a jovem. A mulher que o acompanhava ficou paralisada por um instante, mas ele a despachou rapidamente, empurrando-a em direção à porta. Uma vez a sós, Roberto se virou para Sara, com um olhar cheio de desprezo. Aproximou-se dela com passos lentos, mas decididos, e com uma voz carregada de veneno, disse: "Vou te ensinar a respeitar e a não se meter no que não te diz respeito." O homem aproveitou a ausência de Marta para cumprir suas intenções, sem se preocupar com os desesperados esforços de Sara para impedi-lo. Finalmente ela perdeu as forças e foi forçada a permanecer lá, suplicando em silêncio para que sua mãe chegasse logo, mas essa ajuda nunca veio. Antes que sua mãe chegasse em casa, Roberto a ameaçou de não contar nada sobre o que havia acontecido. Deixou claro que, como em outras ocasiões, sua mãe não acreditaria nela e, em vez disso, acabaria ficando ainda mais irritada com Sara. Durante 2 dias inteiros, Sara permaneceu trancada em seu quarto, sem sair nem uma única vez. Sua mãe, furiosa por sua ausência nas aulas, foi procurá-la várias vezes, indignada com seu comportamento, sem ter ideia do sofrimento que sua filha estava passando. Sara, no entanto, não teve coragem de confessar nada à mãe, sabendo que ela nunca estaria ao seu lado. Nesse tempo de reflexão, Sara percebeu que não podia continuar suportando as atitudes de Roberto. Cada olhar furtivo, cada comentário insinuante e cada momento a sós com ele eram uma tortura silenciosa que a consumia por dentro. Sabia que, se não fizesse algo logo, perderia a pouca sanidade que lhe restava. Foi numa noite particularmente escura, enquanto as sombras pareciam ganhar vida em seu quarto, que tomou a decisão mais difícil de sua vida. Tinha que ir embora, mesmo que significasse deixar tudo o que conhecia, inclusive sua mãe. Naquela noite, com o coração batendo furiosamente no peito, Sara preparou uma pequena bolsa com o essencial. Sabia que sua mãe havia escolhido seu destino junto com aquele homem, e que ela, Sara, já não fazia parte daquela vida. "Não posso ficar aqui. Não posso continuar vivendo com esse medo", disse a si mesma enquanto suas mãos tremiam ao guardar as poucas coisas que levaria consigo. Com um último olhar para a casa que havia sido seu lar, Sara saiu silenciosamente, fechando a porta suavemente atrás de si. A jovem não sabia para onde iria, mas naquele momento não se importava. Mesmo na rua, cercada pelo frio e pela incerteza, sentia-se mais segura do que naquela casa onde Roberto estava por perto. Dormiu sob as estrelas, em bancos de parques e sob telhados improvisados, com o consolo de que pelo menos já não precisava suportar a presença daquele homem. A vida na rua era dura, mas Sara era corajosa. Logo conseguiu um modesto emprego em uma pequena loja, onde o proprietário, compadecido com sua situação,
permitiu que ela ficasse na parte superior do estabelecimento. Era um espaço pequeno e modesto, mas para Sara era um refúgio, um lugar onde podia se sentir segura. Tudo parecia começar a se acertar em sua vida. Sara trabalhava duro e, embora suas noites ainda fossem solitárias, encontrava consolo na rotina. Mas um dia, sem aviso prévio, começou a se sentir muito mal. Tonturas, náuseas e uma fadiga inexplicável a dominaram. No início, tentou ignorar os sintomas, atribuindo-os ao estresse e ao cansaço, mas quando seu abdômen começou a crescer, o medo que havia tentado reprimir se tornou insuportável. Finalmente, procurou uma clínica, onde a notícia a atingiu como um balde de água fria. Estava grávida. Sara ficou paralisada com a revelação. Não pode ser, pensava repetidamente, tentando processar o que aquilo significava. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ela percebia que o pequeno ser, crescendo dentro dela, era o resultado de tudo o que havia tentado escapar. Quando finalmente aceitou a realidade, já estava quase com 4 meses de gravidez. A mistura de horror, ressentimento e desespero era quase insuportável. Não quero esse bebê, repetia para si mesma, sobrecarregada pelo peso da situação. Sentia uma profunda amargura por Roberto e por sua mãe, que nunca acreditou em suas palavras e a deixou sozinha para enfrentar um monstro disfarçado de homem. Foi essa mesma raiva que a levou a tomar uma decisão. Voltaria para Muafadat, para botelhar a casa que havia deixado para trás e enfrentaria ambos. Sara chegou à porta de sua antiga casa, sentindo os nervos a apertar seu estômago. A casa parecia a mesma, mas ela sabia que nada seria igual depois do que estava prestes a fazer. Bateu na porta e, quando sua mãe abriu, não conseguiu evitar se sentir como uma estranha. "Mãe, preciso falar com você", disse com voz trêmula, tentando manter a calma. Entrou na casa e, quando Roberto apareceu na sala, a tensão no ar se tornou palpável. Sara respirou fundo e despejou tudo o que havia guardado durante aqueles meses. "Mãe, estou grávida", começou, e viu o rosto de sua mãe congelar de surpresa. "É de Roberto", continuou, sentindo as palavras saírem de sua boca com um gosto amargo. Sua mãe a olhou com uma mistura de incredulidade e fúria. "O que você está dizendo, Sara? Como pode acusar Roberto de algo tão horrível?" exclamou, levando as mãos à cabeça em um gesto de desespero. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Roberto interveio, com uma atuação que beirava o ridículo. "Isso é uma mentira", zrenia ele, com a voz carregada de indignação. "Esse filho que você carrega pode ser de qualquer um dos homens com quem você provavelmente anda, e você vem aqui querendo destruir meu casamento com sua mãe. Mas ela me conhece bem e sabe que eu seria incapaz de vê-la com outros olhos." Suas palavras eram veneno, cada frase desenhada para envenenar a mente de sua mãe e desviar a culpa. Sara sentiu seu estômago se revirar de repulsa. "Não minta, Roberto", swingou ela, mas sua voz soou fraca até para seus próprios ouvidos. Sabia que sua mãe não acreditaria nela, sabia que, mais uma vez, ficaria sozinha nessa luta, mas não podia permitir que Roberto saísse impune. "Mãe, por favor, abra os olhos", implorou, mas sua mãe já não a ouvia. Ela havia decidido em quem acreditar, e não era na própria filha. Marta, com o rosto endurecido e o coração envenenado pelas mentiras de Roberto, acenou firmemente com a cabeça para as palavras do marido. Sua mente estava cegada pelo amor e pela confiança mal depositada, incapaz de ver o desespero nos olhos da filha. Com uma frieza que ela mesma nunca teria imaginado, empurrou Sara em direção à porta. "Vá embora e não volte nunca mais", Zrenia gritou com um desprezo que ecoou pelas paredes da casa. Sara, aturdida e com a alma em pedaços, foi empurrada para fora, tropeçando no umbral da porta que fechava um capítulo de sua vida para sempre.
A jovem ficou um momento na calçada, sentindo o peso das palavras de sua mãe esmagá-la, antes de se virar e se afastar daquele lugar que já não podia chamar de lar. Enquanto caminhava sem rumo, Sara fez um voto a si mesma de que, mesmo que o mundo desabasse sobre ela, seria uma mãe melhor do que sua própria mãe tinha sido com ela. Mas logo percebeu que cumprir essa promessa seria mais difícil do que havia imaginado. Quando finalmente seu pequeno Manuel nasceu, Sara experimentou uma mistura de emoções: o amor incondicional por seu filho, a responsabilidade esmagadora e a solidão que pairava sobre ela como uma sombra constante. Sua vida se tornou uma luta diária para equilibrar o trabalho e o cuidado com o filho. As longas horas que dedicava ao emprego para sustentar seu pequeno deixavam pouco tempo para estar com ele. Todas as manhãs, deixava Manuel em uma creche antes de correr para o trabalho, sentindo uma pontada de culpa toda vez que o via ficar lá, cercado por outras crianças, mas sem ela ao seu lado. Manuel cresceu em creches, cercado por outras crianças e cuidadoras, enquanto sua mãe trabalhava de sol a sol. Apesar de tudo, Sara amava profundamente o filho e fazia tudo o que podia para que ele não faltasse a nada. Mas frequentemente a solidão a consumia, especialmente nas noites, quando retornava exausta e encontrava Manuel já dormindo, com seu pequeno rostinho repousado no travesseiro, alheio ao sacrifício que ela fazia para mantê-lo seguro. Sabia que seu filho precisava de mais dela, mas não tinha mais a oferecer. Seu corpo e espírito estavam no limite. Quando Manuel atingiu a idade escolar, Sara se preocupou ainda mais. A ideia de que seu filho tivesse que voltar sozinho para casa no ônibus escolar era aterrorizante para ela. Não posso deixá-lo sozinho, repetia para si mesma, lembrando suas próprias experiências e o medo constante que sentira na infância. Decidida a encontrar uma solução, um dia, ela se aproximou da diretora da escola com o coração na mão e uma súplica nos lábios. Senhora, preciso da sua ajuda, disse Sara com a voz carregada de ansiedade. Não tenho ninguém para cuidar do meu filho enquanto trabalho. Seria possível que Manuel ficasse aqui na escola até que eu possa vir buscá-lo? Não quero que ele tenha que voltar sozinho para casa. Não confio que ele esteja seguro indo no ônibus. A diretora, uma mulher mais velha, com um rosto amável, ouviu as palavras de Sara com empatia. Entendo sua preocupação, Sara, respondeu com um tom compreensivo. Podemos fazer uma exceção para Manuel. Ele pode ficar na escola até que você termine sua jornada de trabalho. Vou me certificar de que ele esteja em boas mãos. Sara sentiu um alívio imenso ao ouvir essas palavras. Obrigada, muito obrigada, disse com lágrimas nos olhos. Era um pequeno consolo em meio aos seus problemas, mas para ela significava tudo. Um dia, depois de uma jornada exaustiva no trabalho, Sara foi buscar Manuel como sempre. No entanto, ao chegar à escola, não o encontrou no local habitual onde ele costumava esperá-la. Uma sensação de pânico começou a tomar conta dela. Seu coração começou a bater forte enquanto percorria apressadamente os corredores da escola, chamando o nome do filho. Cada sala e canto que revisava estava vazio, e sua ansiedade crescia a cada passo. Finalmente, ao chegar à entrada da escola, Sara viu Manuel, de pé ao lado da porta, com uma expressão tranquila no rosto. Ao vê-lo, correu em direção a ele e o abraçou com força, aliviada, mas também confusa. Manuel, onde você estava? Procurei você em todos os lugares. O que aconteceu? Wingol perguntou, tentando manter a calma, enquanto o olhava nos olhos. Manuel, com a inocência que só uma criança poderia ter, respondeu. A motorista do ônibus amarelo me levou para dar uma volta, mamãe. Ela faz isso todos os dias e me devolve aqui antes de você chegar. Sara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Sua mente se encheu de imagens aterrorizantes, imaginando o pior.
Como era possível que alguém levasse seu filho sem sua permissão? Sua preocupação rapidamente se transformou em indignação. Que tipo de pessoa faria algo assim? Ela, que havia vivido em carne própria o que uma pessoa podia fazer com uma criança desamparada, não conseguia suportar a ideia de que seu filho pudesse estar em perigo. O quê? Component placement, exclamou Sarah, sua voz tremendo de medo e fúria contida. Isso não está certo, Manuel. Não está certo que te levem sem que eu saiba. Vamos falar com a diretora agora mesmo. Sem perder um segundo, Sarah pegou Manuel pela mão e se dirigiu ao escritório da diretora. Seus passos ecoavam no chão, refletindo a tempestade de emoções que a consumia. Quando chegou, abriu a porta do escritório sem nem tocar. Seu rosto refletia a mistura de medo e determinação. Senhora diretora, preciso de uma explicação agora mesmo, disse Sarah com a voz firme, embora seu coração batesse descompassado. Acabei de descobrir que a motorista do ônibus escolar leva meu filho todos os dias, e eu não sabia que isso estava acontecendo. A diretora, surpresa com a repentina irrupção de Sarah, tentou acalmá-la. Acalme-se, Sarah. Tenho certeza de que deve haver uma explicação razoável para tudo isso. Vamos falar com a motorista agora mesmo e esclarecer o que aconteceu. Enquanto a diretora chamava a motorista do ônibus, Sarah segurava a mão de Manuel, incapaz de tirar da cabeça as histórias horríveis que tinha ouvido e vivido. Sarah estava tensa e pronta para enfrentar a motorista que estava levando Manuel, sem sua permissão. Quando ouviu os batidas na porta, seu coração batia forte, alimentado pela ira e ansiedade. No entanto, ao abrir a porta, toda aquela raiva se desfez em um instante, ao ver quem estava diante dela. «Mãe!» sussurrou Sarah, incrédula. Marta, muito mais envelhecida e com o peso dos anos claramente marcado em seu rosto, deu um passo para trás ao ver sua filha. Seus olhos, cheios de lágrimas, encontraram os de Sarah, e em um segundo, o muro de orgulho e rancor que as havia separado por tanto tempo começou a desmoronar. A mulher levou uma mão ao peito, incapaz de conter as lágrimas que começaram a rolar por suas bochechas. «Me perdoe, Sarah. Me perdoe», soluçou Marta, suas palavras mal audíveis entre as lágrimas. Sarah, ainda surpresa, não conseguiu evitar que uma mistura de emoções se agitasse dentro dela. «O que você está fazendo aqui?» perguntou com a voz quebrada, tentando entender a situação. «Você era a que levava Manuel?» «Sim, fui eu», admitiu Marta, com a voz cheia de arrependimento. «Eu o via sozinho, esperando por você, e tinha medo de que alguém estranho pudesse machucá-lo. Não queria que ele passasse pelo que você passou». Sarah ficou em silêncio, assimilando o que sua mãe acabara de confessar. Não esperava encontrá-la, muito menos nessas circunstâncias. Mas antes que pudesse responder, Marta continuou, sua voz trêmula, mas decidida. «Tenho trabalhado como motorista nesta escola há quase um ano», confessou. «Depois que me separei de Roberto, descobri tudo, Sarah. Ele estava me enganando, e quando o confrontei, ele me confessou tudo o que fez com você. Disse que o filho que você teve poderia ser dele. Eu fui uma tola, cega, por não ter acreditado em você. Desde aquele momento, não parei de me arrepender por ter sido tão teimosa, por ter te expulso de casa. Sarah, que havia passado tanto tempo odiando a mãe por não acreditar nela, por ter escolhido um homem sobre ela, sentiu que as velhas feridas se reabriam. Mas ao mesmo tempo, a dor nos olhos de Marta, a sinceridade em suas palavras, a fizeram duvidar. «Por que você não me disse isso antes?» perguntou Sarah, com a voz quebrada pela mistura de emoções. «Todo esse tempo, você esteve aqui, observando de longe. Por que não veio até mim? Por que não me pediu perdão?» Marta baixou o olhar envergonhada. «Não sabia como te enfrentar, Sarah. Tinha medo de que você não me perdoasse. E a verdade é que não mereço seu perdão.
mas não podia ficar sem fazer nada. A única coisa que eu podia fazer era cuidar de você e do meu neto, mesmo que à distância. Não queria que mais ninguém lesse a eles. Sara sentiu lágrimas encherem seus olhos, mas lutou para contê-las. Mãe, você não pode imaginar o quão difícil tem sido tudo isso para mim. Criar Manuel sozinha, sem apoio. Eu sei, filha, eu sei, interrompeu Marta, aproximando-se dela e segurando suas mãos entre as suas. Sei que falhei com você, mas quero fazer as coisas certas. Quero te ajudar, cuidar de Manuel, como devia ter feito desde o começo. Por favor, me dê a oportunidade de corrigir meu erro. Sara olhou para sua mãe, vendo em seus olhos uma mistura de arrependimento e esperança. Durante tanto tempo tinha sonhado com esse momento, com que sua mãe reconhecesse seus erros e buscasse se redimir. Mas agora que estava aqui, na frente dela, a dor não se dissipava tão facilmente. Está bem, mãe, disse finalmente Sara, sua voz mal um sussurro. Podemos tentar, mas vai levar tempo. Marta assentiu, agradecida pela oportunidade. Entendo, filha. A única coisa que eu quero é estar aqui para você e para Manuel. E prometo que nunca mais deixarei que ninguém lhes faça mal. Mãe e filha se abraçaram então, um abraço que havia sido adiado por tempo demais. Ambas sabiam que o caminho para a reconciliação não seria fácil, mas estavam dispostas a percorrê-lo juntas, um passo de cada vez. Queridos amigos, obrigado por nos acompanhar em mais uma história. Conte-me se conhece alguma história parecida. Envio um forte abraço e te espero, como sempre, com a próxima reflexão.